Olá, estamos de volta com a apresentação das aulas da revista do último trimestre de 2018. Essa revista tem como título Questões da Atualidade, Instruções para a Igreja em Tempos de Crise. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 7 e o tema desta aula é Trabalho, Dignidade e Prosperidade. O texto áureo está na Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 23, que nos diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então estamos aqui falando sobre a importância do trabalho. O trabalho é uma ocupação essencial ao ser humano. Ninguém está isento em relação ao trabalho. Ele é indispensável a todos nós. Nós nos sentimos úteis quando estamos diante de uma tarefa a ser desempenhada. O trabalho é uma questão de dignidade e ele não isenta nenhuma pessoa, não importando o seu ciclo de vida, não importando o seu momento. Nós podemos definir trabalho como as ações empreendidas objetivando o alcance de um determinado resultado. Então, o trabalho é aquilo que nós fazemos em busca de uma meta. Nem sempre trabalhamos de uma maneira restrita a sermos recompensados financeiramente. O trabalho envolve algo além da questão financeira. Ao longo da história, os cristãos se relacionaram com o trabalho de uma maneira específica. Por exemplo, a igreja primitiva, ela focalizou muito a importância do trabalho. Aliás, naquela época, a igreja estava com a missão de tirar o evangelho das restrições do mundo judaizante, do mundo judaico, e levar esse evangelho ao mundo gentílico, porque desde o início o propósito de Deus é que o evangelho alcançasse o homem de uma maneira geral, não importando a sua etnia, não importando a sua língua, não importando nenhum condicionamento, porque Jesus morreu para redimir a humanidade, não especificamente um único povo. Então a igreja primitiva, no afã de pregar o evangelho, de implantar a igreja, eles também enfatizaram a importância do trabalho. Por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: pela graça sou o que sou, e a graça que tenho recebido não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Então, Paulo era um homem dedicado ao trabalho. E aqui, de uma maneira muito interessante, ele diz que trabalhou mais do que todos aqueles com os quais ele se relacionava. No texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 12, Paulo exorta as pessoas que não andem desordenadamente. E lendo o contexto, você vai perceber que viver desordenadamente, nas palavras de Paulo, era viver na ociosidade. E nesse mesmo texto, isto é, 2 aos Tessalonicenses 3, 6 e 12, ele faz uma advertência, que aquela pessoa que não trabalha é melhor que ela não coma. Dentre muitas advertências que ele faz no texto a respeito da importância de se estar ocupado. Na história do protestantismo, nós vemos também a ênfase dada ao trabalho. Até os reformadores, o trabalho era visto como algo próprio das classes subalternas. Os nobres não trabalhavam naquilo que não queriam trabalhar. Porém, Lutero veio resgatando a dignidade do trabalho. Lutero e seus companheiros vieram mostrando que o trabalho agrada a Deus. O trabalho árduo, o trabalho honesto agrada ao Senhor. E então
a partir da importância dada ao trabalho, o homem europeu, ele prosperou, ele avançou financeiramente, ele começou a produzir em excessos, isto é, produzir além das suas necessidades básicas. Houve um grande sociólogo chamado Max Weber, não entendendo o fenômeno da prosperidade dos países protestantes. Aliás, a questão dos países protestantes serem industrializados e ricos e os países católicos não industrializados e pobres, a solução para essa equação nas pesquisas, nas análises de Max Weber, para ele, os países protestantes eram industrializados e ricos e os demais não industrializados e pobres, era por conta da ética protestante relacionada ao trabalho. Então, os reformadores ensinaram que o progresso advindo do trabalho honesto era algo extremamente bom, extremamente positivo. Então, a igreja, pelas Escrituras, é ensinada a se alegrar em relação ao trabalho. Os cristãos são ensinados a manter as suas mãos ocupadas em relação ao trabalho. Por que razão? Em primeiro lugar, por conta de se compreender que o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho é uma dádiva divina. Bem-aventurado é o homem que amanhece na sua casa sabendo que tem trabalho para desempenhar. É com gratidão que o homem precisa olhar para o trabalho. Gratidão ao Senhor. E ele deve exercer a sua função do trabalho, atribuindo a Deus toda a honra e toda a glória. O cristão é ensinado a amar o trabalho porque esta é a vontade de Deus. Se você fizer uma leitura atenta do livro de Gênesis, você vai ver que desde o início a pessoa de Deus está aliada ao trabalho. E quando ele coloca Adão e Eva no Éden, ele dá a eles instruções para que eles cultivassem e cuidassem do jardim. Então, o trabalho, na verdade, remonta àquele período anterior à queda do homem no Éden. Com a queda, houve uma mudança na natureza do trabalho, porém não houve nenhuma mudança na essência e na necessidade do trabalho. Então, o cristão precisa aprender que o trabalho é uma fonte de alegria. O cristão deve sentir alegria em relação ao trabalho, satisfação e gratidão. Que bom que temos alguma coisa para fazer, principalmente quando estamos vivendo num país com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, devemos nos sentir privilegiados e alegres, satisfeitos e com gratidão no nosso espírito, porque nós temos um trabalho a ser desempenhado. Além disso, existem muitas pessoas que estão hospitalizadas ou então estão convivendo com moléstias e enfermidades que as impedem de trabalhar. E no fundo, o que elas mais gostariam é de poder trabalhar e com o fruto do seu trabalho sustentar-se a si mesmo e sustentar a sua família. Há uma relação íntima entre Bíblia e trabalho. Então, nessa relação Bíblia e trabalho, nós encontramos nas Escrituras uma exaltação ao trabalho. Há textos lindos, maravilhosos, por exemplo, João 9,4. É um texto muito interessante. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Há um outro texto muito importante, João 5,17. Jesus diz o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, há uma íntima relação entre Bíblia e trabalho. O trabalho é visto na Bíblia como uma fonte de satisfação,
como uma fonte de alegria, o trabalho é visto nas Escrituras como algo digno. A Bíblia também mostra como deve ser o comportamento, qual deve ser a atitude do cristão no trabalho. Então, o cristão no trabalho, para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, ele deve executar as suas tarefas com excelência. Nada menos do que a excelência é exigido do trabalhador cristão. Ele deve fazer as suas tarefas com diligência, com humildade, com dignidade e com respeito. Espera-se de alguém nascido de novo que no trabalho ele dê o melhor de si. A Bíblia é tão clara, por exemplo, em Provérbios 22 e 29, ela é clara em mostrar as recompensas do trabalho. Ela diz o seguinte: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então, aquele que trabalha com diligência, com esmero, aquele que dá o melhor de si no trabalho, esse alcançará uma posição melhor. Ele será promovido. É isso que diz esse texto. Com os reis ele será colocado e não diante daqueles de baixa reputação. Então, o bom trabalho é fonte de promoção. Aqueles que querem, que desejam melhorar na relação de trabalho, precisam, enfim, dar o melhor de si no desempenho das suas tarefas. A Bíblia é muito clara em falar a respeito da recompensa do trabalho. Claro que todo ser humano tem suas despesas, tem uma família e ele precisa utilizar os recursos do seu trabalho remunerado para pagar despesas, para pagar contas. Porém, a nossa recompensa maior deve estar no fato de que nós estamos servindo aos homens no nosso trabalho, mas, sobretudo, estamos servindo a Deus, estamos servindo ao Senhor. E não há diferença entre trabalho e trabalho, seja qual for a nossa ocupação, seja qual for a nossa atividade. Essa atividade será fonte de alegria e de dignidade para o trabalhador. Aliás, os reformadores diziam que a diferença entre o trabalho na obra de Deus, o trabalho da pregação nos púlpitos e o trabalho de lavar louças é apenas algo exterior, porque diante de Deus todo trabalho tem a mesma importância, todo trabalho tem o mesmo valor. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa. Até o nosso próximo encontro.